Qual foi a coisa mais embaraçosa que um membro da família já fez? História um. Gosto de pepinos, coloco em sanduíches e saladas e como em vez de batatas fritas com molho. Meu marido odeia, então eu os mantenho longe de sua comida. Um dia, enquanto fazia compras na seção de produtos, ele tira um pepino do carrinho de compras e pergunta em voz alta: O que você faz com esses pepinos? Você compra toda vez, mas nós nunca comemos. Os olhares que recebemos não tinha preço. Estamos na casa dos 60 anos. Opinião. Posso imaginar como deve ter sido quando ele gritou em voz alta sem perceber o duplo sentido no que ele falou. História 2. Não o mais vergonhoso, mas o mais recente. Minha família foi ao Benihana para jantar, um lugar japonês de hibachi. O garçom nos perguntou se tínhamos alguma alergia e meu pai deixou escapar. Sou alérgico a gatos, porque ele é. Mas o garçom apenas olhou para ele e, com uma expressão neutra, disse: Não servimos gatos aqui. Opinião. Entendedores entenderão. A alusão à comida oriental e aos gatos. História 3. Meu tio gostava de fazer discursos engraçados em eventos familiares que eram sempre de péssimo gosto e muito grosseiros, mas geralmente voltados apenas para os membros da família. Então ele se safava. Então, na festa de 25 anos da minha tia, ele fez um discurso que incluía muitas cenas sobre uma notícia recente. Um adolescente jogou um peru congelado pela janela e isso causou um acidente de carro que mutilou gravemente alguém. O problema é que ele fez esse discurso bem na frente dos pais do adolescente que fez isso, porque os pais eram amigos da minha tia. Ele não tem mais permissão para fazer monólogos engraçados em festas. Edição. Minha família normalmente não tem microfones em festas. Apenas em festas importantes, como uma grande festa de aniversário ou um casamento. A maioria dos monólogos do meu tio não envolvia microfones. Ele só falava normalmente para nós na sala de estar de alguém no Natal ou algo assim. Ele se apresentar em uma festa grande na frente de pessoas de fora da família, com um microfone, foi parte do motivo pelo qual essa ocasião específica foi tão perturbadora para os meus tios e tias. Opinião. O filho deles está errado e as ações têm consequências. Eles não deveriam ficar bravos com isso quando outras pessoas fazem piadas sobre o acontecido. História 4. Meu primo, que provavelmente tinha uns 22 anos na época, ficou tão bêbado em outro casamento de um primo nosso que começou a discutir com os bartenders que estavam na recepção porque eles se recusaram a servir mais bebida para ele. Depois saiu furioso e tropeçou. E ele caiu, não só na mesa que segurava o bolo de casamento, mas também no bolo, destruindo a maior parte dele. Depois de ser ajudado a ir ao banheiro para se limpar, ele sujou as calças e desmaiou enquanto se escondia em uma das cabines porque estava com vergonha de deixar alguém saber que tinha se sujado. Ele foi encontrado perto do final da recepção, desmaiado no vaso sanitário, segurando maços de papel higiênico sujo, porque parecia que ele estava tentando se limpar, mas depois desistiu e acabou desmaiando. Opinião. Parece algo tirado de um filme. É difícil acreditar que isso tenha acontecido na vida real. História 5. Bêbada ligou para o 190 duas vezes porque estava constipada. Ela desmaiou no sofá antes que os paramédicos chegassem. Reclamou do tempo que a ambulância levou para chegar. Reclamou das luzes e da sirene. Recusou ir com os paramédicos. Recusou assinar a renúncia de socorro. Recusou qualquer tratamento em casa, laxante, analgésicos, água, etc. E ligou de volta para os paramédicos 4 horas depois para relatar exatamente o mesmo problema. 2 horas depois, ela saiu do hospital com uma conta altíssima e uma receita para Miralax. Opinião. Que desperdício de tempo e dinheiro. História 6. Em uma praia muito lotada, minha tia obesa tentou salvar um pombo.
Não havia absolutamente nada de errado com ele. Ele voou para longe quando ela se abaixou para pegá-lo, e ela rolou colina abaixo e caiu em um formigueiro. Ela se debateu como uma baleia encalhada tentando se levantar, enquanto gritava e batia nas formigas que a mordiam. Opinião. Que azar. História 7. Meu pai desviveu de insuficiência cardíaca congestiva. Mas antes de desviver, ele passou por um período em que às vezes fazia coisas estranhas, por falta de oxigênio no cérebro. Um dia, meu irmão mais novo, que estava no ensino médio na época e tinha alguns problemas de comportamento, foi suspenso e mandado para a casa da escola. Meu pai foi buscar ele de carro, completamente sem roupa, sem pensar duas vezes. Opinião. Pelo menos ele deixou uma história engraçada antes de ir embora. Descanse em paz. História 8. Levamos a nossa avó a um restaurante chique para um jantar na véspera de Natal, porque ela nunca tinha experimentado nada parecido. Cresceu muito pobre. Quando ela recebeu seu bife, ele não estava totalmente cozido como ela gostava. Então ela o espetou com o garfo e o segurou sobre a vela do jantar, girando para que pudesse cozinhar por mais tempo. Opinião. Sua avó parece muito gente boa. História 9. Isso não é tão engraçado ou de cair o queixo quanto alguns dos outros aqui. Mas eu amo essa história, porque é um ótimo exemplo de que tipo de pessoa meu pai é ou era. Quando criança, meu pai era bem tranquilo sobre a maioria das coisas. Não importava o que eu fizesse desde que eu fosse honesta e fosse algo seguro. A única coisa que era o maior não para mim eram tatuagens e piercings. Então, como qualquer jovem rebelde, esperei até ir para a faculdade para furar meu nariz. Eu saí impune disso por algumas semanas até que finalmente meu pai descobriu, através de um boato. Cough, cough. Minha irmã. Cough. E meu pai ficou furioso. Como mencionado antes, ele era um pai tranquilo. Então, para ele ficar bravo, era um grande problema. Lembro de ter sentado no meu dormitório tremendo quando recebi a ligação, temendo a próxima vez que o veria, pois sabia que ele teria que me buscar em algumas semanas para umas férias que se aproximavam. Durante o período entre o telefonema e ele me buscar, ele mal falou comigo. Eu sabia que seria ruim. Então me preparei para a sua atitude no caminho para casa. Chegou o dia de ele me buscar e ele foi direto para o meu apartamento e minhas colegas de quarto atenderam a porta. Elas imediatamente me ligaram do outro quarto, parecendo um pouco estranhas e confusas. Fui até lá para ver o que estava acontecendo e vejam só, lá estava meu pai parado com o rosto coberto de piercings. Falsos, é claro. Na frente de todas as minhas 7 colegas de quarto. Os olhares em seus rostos não tinham preço quando viram meu pai, um idoso de cabelos grisalhos, uma montanha de forte, ostentando um piercing no lábio, um piercing no septo e 2 piercings na orelha. Ele então começou a colocar minha bagagem no carro e andar pelo campus com as ditas joias faciais, se certificando de dizer oi a todos os alunos que passávamos. Ele não disse uma palavra para mim o tempo todo. A única coisa que ele disse quando voltamos para o carro foi: "Você tem 18 anos agora. E eu não posso mudar suas decisões, mas com certeza eu posso te envergonhar pra caramba quando você fizer algo que eu não gosto." Ele riu, tirou as joias, entrou no carro e foi isso. Foi como ter tomado um tapa na cara para mim. Basicamente foi a sua vingança de: "Agora você sabe como eu me sinto." Ele está infelizmente ficando velho e começou a ter alguns problemas graves de saúde. Então ele não está tão afiado quanto costumava ser. Mas isso sempre será uma ótima lembrança para mim. Edição. Meu primeiro ouro. Obrigada. Eu não achei que alguém leria isso. Imagine minha surpresa. Me fez chorar um pouco esta manhã com todos os seus comentários. Estou tão feliz que vocês amam e apreciam essa história tanto quanto eu. Amo meu pai. Opinião. Eu acho que você tem um pai incrível.
Eu gostei da abordagem dele de não fique bravo, se vingue. História 10. Minha avó agarrou meu peito no meio do aeroporto de Denver e me disse que eu estava me tornando uma jovem moça tão linda. Eu, aos 13 anos, fiquei horrorizada. Ela então me disse que quando você envelhece, eles ficam moles e caem atrás do seu sutiã. Então eu deveria sempre usar um sutiã longo. Ela também anunciou em uma grande reunião de família que a minha prima tinha virado mocinha. E quem poderia esquecer? Quando ela disse que meu pai tem micose. Todas essas coisas foram faladas por uma mulher de apenas 1,50 m de altura, com um forte sotaque italiano do Brooklyn. Tenho muitas histórias maravilhosas e hilárias sobre a minha avó. Sinto muita falta dela. Opinião: com a avó, não há segredos. História 11. Hora da história. Ok, então minha mãe está nos levando para o cinema. Somos eu, minha irmã e 2 amigos, ambos veteranos do ensino médio, com quem quero entrar porque eles são uns caras legais. Minha mãe fura um sinal vermelho acidentalmente e tipo 3 policiais aparecem em cima de nós. Eles devem ter acabado de sair de uma loja de donuts na estrada, mas isso é impertinente para essa história. Em vez de encostar no acostamento, ela pula no meio-fio e dirige para a grama. Neste ponto eu já estou tipo, meu Deus, por quê? Mas isso não é tudo. Ela decide que precisa se desculpar. Então sai do carro, levanta as mãos e grita para eles: me desculpe! Claro, todos os policiais sacam seus furadores de longa distância. Neste ponto, os policiais veem 4 adolescentes no carro gritando para a mulher: mãe! Não, eles dizem para ela voltar para o carro e ela obedece. Eu olho para os caras e eles estão pasmos com toda a situação. Neste ponto estou pensando, bem, tanto faz. Mas também, meu Deus, minha mãe quase foi desvivida por policiais assustados. Eles a deixaram ir com um aviso, citando especificamente que as crianças no carro são a única razão pela qual estamos deixando você ir tão facilmente. Leve elas para casa em segurança. Ela fez exatamente isso e os filmes nunca aconteceram. Essa história foi dividida em partes iguais, assustadoras e embaraçosas. Obrigada, mãe. Opinião: o tempo todo eu estava pensando, o que sua mãe tem na cabeça? É sério, o que ela estava fazendo? Ela tem sorte de não ter desvivido. Ninguém nunca a ensinou a lidar com uma abordagem policial? História 12. Meu primo mais novo tinha 15 anos quando minha irmã se casou. Ela o colocou em uma mesa com os pais para que pudessem ficar de olho nele para ele não beber, porque tinha vinho na mesa e o bar era aberto, mas obviamente eles não fizeram isso. Fui ao banheiro antes dos discursos e o encontrei deitado de bruços do lado de fora do salão, ao lado de uma grande poça vermelha. Nós o lembramos disso em todas as reuniões de família. Ele se casou há alguns anos e minha irmã ameaçou retribuir o favor. Opinião: tenho que dizer que se a pior coisa que um garoto de 15 anos fez foi ficar bêbado em um casamento, ele não está tão mal. Deus sabe o que eu fazia naquela época. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.